Fala, nação tricolor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais um Bahia. E vamos falar de Bahia. Vamos falar do nosso técnico, Rogério Ceni. Sim, hoje eu estava acompanhando o programa do Márcio, né? A resenha das 6. E o Dito, gente, fez uma análise sobre os técnicos, tanto do Bahia quanto do Vitória. E aí eu achei de extrema importância, né? Eu gostei dessa análise do Dito sobre o Ceni. Eu acho que é um assunto meio polêmico. Eu acho que traz um pouco de polêmica, porque o Dito traz alguns elogios ao Ceni, que eu concordo, né? Só que o Ceni tem uma parte da torcida que o critica por algumas questões, vamos dizer assim, vou dar um exemplo, análise de jogo, posição de alguns jogadores. Alguns torcedores acham que o Ceni é fraco para o Bahia, que é um técnico fraco. E o Dito ressalta as qualidades do Rogério Ceni. Eu tenho as minhas questões, eu tenho as minhas reclamações, lógico, porque ninguém é perfeito, não vou dizer aqui que o Rogério é perfeito, mas acho que precisa de um pouco. Eu acho que o Rogério Ceni é muito gentil, né? Eu acho que precisa de um pouco mais de como é que eu posso dizer? Eu não sei a palavra, gente. Um pouco mais de, sabe, de energia, de botar para cima, de gritar, de falar, entrou em campo, tem que triunfar, aquela coisa, sabe? Que às vezes falta nos alguns jogos, né? A gente vê que falta isso. Mas se a gente for parar para analisar, da onde o Bahia estava, onde o Bahia está hoje, lógico que temos um elenco muito bom, mas da onde o Bahia estava para onde o Bahia está hoje, né? Os degraus vão se construindo e a gente vai subindo aos poucos. E aí o Dito traz uma declaração em relação aos técnicos e ele fala sobre o Rogério Ceni. Eu achei interessante a gente trazer para a gente acompanhar, né? Mas vamos lá para a Bahia, para a Vitória, né? Os dois nossos representantes, Sul-Americana, Libertadores da América. E aí eu tirei um ponto para analisar hoje de início de programa. Qual ponto, Dito? Os treinadores. Vamos começar com o técnico Rogério Ceni. Hoje eu recebi uns áudios do nosso querido Binha, do São Caetano. Binha revoltado com o técnico Rogério Ceni, revoltado com o Bahia, né? Dizendo que essa SAF do Bahia veio para cá, para esculhambar com o Bahia, que eles não querem saber, que o Rogério Ceni é entregador de colete. Aí eu queria... Eu já tenho que parar aqui nesse ponto, né? Esses assuntos assim, meio que, meu Deus. Mas bora parar aqui nesse ponto. Quer dizer, o Bahia era melhor sem a SAF. O Bahia era melhor na época que a gente estava na Série B, lutando para ver se ia conquistar o acesso ou não para a Série A, aquela época tão sofrida, né? Certo que foi Binha que falou, com todo respeito a Binha, né? Tem coisas que a gente não pode relevar, mas, quer dizer, a SAF do Bahia, que é uma das melhores do Brasil, não é boa. Bahia não foi para lugar nenhum. Olha onde a gente está hoje, né? Acho que eu não deveria nem estar questionando isso aqui, porque foi Binha que falou, né? Mas, quer dizer, a SAF do Bahia não presta. O Bahia hoje está ruim. Bom era aquela época lá atrás que a gente estava, quando conseguia o acesso para a Série A, ficava ali lutando no Z4 para não cair, tentando se pendurar, né? Para ver se cai, se não cai. Bom é aquela época que a gente caiu para a Série C. Aquela época que é boa, ali que estava bom. Se tivesse tão bom assim, tinha outros clubes aí desesperados atrás de SAF, fazendo até campanha para ter SAF, né? Se fosse tão bom assim. Bora lá. queria uma reflexão de vocês todos, né? Não por Binha, não, mas por outros torcedores que participam com a gente sempre na rádio. Será que vocês estavam acostumados ao que o Bahia é desde quando o Rogério Ceni chegou? Será que as lembranças que vocês têm hoje, torcedor do Bahia, daqueles treinadores que ficavam aqui no Bahia e que você não tinha certeza que no próximo jogo esses caras iam se manter como técnico do Bahia? O Bahia que brigava para cair o tempo inteiro para uma outra divisão. A gente tem que medir, né? A gente tem que ter um equilíbrio na balança. Pô, Dito, mas hoje, se fosse o Guto Ferreira, treinador do Bahia hoje,
com o dinheiro que o Bahia tem, com esses jogadores que o Bahia contratou, o Guto Ferreira não estaria brigando para ser campeão brasileiro? Será, gente? Será que é só no campo, é só colocar o trabalho tático, o trabalho técnico, né? Será que não tem outras coisas além disso para estar comandando um time que tem um investidor como o Grupo City por trás, trabalhar o emocional, administrar ego de jogador, ter todo o grupo na mão, tanto os jogadores titulares quanto os reservas? Será que Rogério não está fazendo jus hoje como treinador do Bahia e merece o respeito do torcedor? Eu me sinto orgulhoso, volto a dizer isso, em ter o Rogério Ceni como técnico do Esporte Clube Bahia. Hoje você não vê mais aquela repercussão de que vai sair. Será que se o Rogério não ganhar amanhã, não se classificar na Libertadores, ele já não cai na próxima rodada? Todo treinador tem seu ponto fraco, minha gente. Todo treinador, ele tem aquele jogador que ele gosta mais, né? Ele tem aquele jogador que o torcedor quer esse cara jogando, mas ele não quer de primeira. Eu assim, medindo todos os acertos e erros, eu acho que hoje o Bahia vive um momento, a nível de comissão técnica, um momento maravilhoso. Sinceramente, não é um perfeito nota 10, mas eu acho que hoje o Bahia, que vivia na nota 4, na nota 5, vive. Eu acho que não só a comissão técnica, como o elenco em si. Tudo no Bahia hoje flui. Se a gente for parar para analisar, a gente que está sempre aqui, né, pesquisando sobre o Bahia, a gente vê as notícias, a gente entende que tudo no Bahia hoje flui. Parece que cada peça se encaixa. Lógico, como o Dito falou, nada perfeito. Sempre tem um jogador que vai cair um pouco. Exemplo, a gente tem o Lúcio, como estão pegando no pé do Lúcio agora. O Cauli, que está tendo os lampejos, está voltando aos poucos agora. O Cauli caiu um pouco, né? Mas agora está voltando. Porque, gente, nada é perfeito. Nada é perfeito. Nada é 100%. E eu vejo alguns torcedores criticando, e aí eu lembro daquela época antiga, e eu falo, gente, será que o povo está com saudade dessa época? Será que não está bom? Porque eu vejo a torcida, a uma parte, reclamar tanto, que parece que não está bom. Sabe? É desgastante, às vezes é desgastante. Alguns comentários, como eu falei uma vez aqui, eu estava em um grupo, um certo grupo do Bahia, quer dizer, né? E um dos participantes mandou uma mensagem assim, que Cauli era um merda, que Cauli não prestava para nada, que Cauli não... Assim mesmo, eu lembro até hoje dessas palavras, que Cauli não prestava para nada, que Cauli estava dando sorte e queria sair do Bahia. Quando foi no outro jogo, Cauli fez um gol, aquele gol de pênalti que Cauli fez. Outro jogo que teve, Cauli tinha feito outro gol. E paro para analisar assim, às vezes o próprio torcedor coloca o atleta para baixo, né? A gente não sabe o que está se passando ali no momento, na vida do atleta, vamos dizer assim. Lógico que não devemos misturar o pessoal com o trabalho, mas o psicológico, gente, psicológico, e só afunda mais ainda quando ele para ver um comentário infeliz de um torcedor que não sabe nem o que está falando. O Ceni, na entrevista coletiva, falou sobre as mídias alternativas, né, do Bahia, que as mídias independentes, quer dizer. Preste atenção, ele falou das especulações de contratação. O que eu analisei com isso? Ele acompanha, ele está vendo. Então, assim, nada passa despercebido. Cada vídeo que cada um de nós fazemos aqui, né, o pessoal que está aqui no YouTube falando sobre o Bahia, isso deu a entender que ele acompanha. Então, o que a gente fala de bom, de ruim, os atletas também, de certo modo, estão acompanhando. E, de certo modo, atrapalha. Lógico, quando a gente vê que está em um certo ponto, tem que pegar no pé. Mas a gente tem que saber como falar. A gente não é estar aqui xingando, defamando. Gente, falando nisso, deixa eu abordar um assunto. Eu só não trouxe esses prints porque eu não sei se daria algum BO, né? Alguma complicação para mim. Só que a torcida do Bahia tá indo no perfil da ex-namorada do Lúcio pedir para ela voltar para ele. Porque há conversas, né, de que depois que o seu relacionamento se encerrou, o Lúcio caiu um pouco por causa disso, né? Que ele estaria sofrendo. E a torcida foi em peso no perfil da menina, mandar mensagem pedindo para a menina voltar para Lúcio,
para o nosso homem gol voltar, né? A gente dependia dela, falando que a gente dependia dela e tal, e ela se aborreceu um pouco, disse que a gente era insuportável. Só que aí, nessa questão toda, ela voltou a seguir o Lúcio, que não seguia mais, ela voltou a seguir o Lúcio. Então, acho que, de certa forma, ajudou um pouco, né? Mas essa torcida precisa ser estudada, né? Acharam o perfil da menina e foram lá. É coisa, viu? Essa torcida nossa. Mas bora terminar de acompanhar o dito aqui para encerrar o vídeo. Tive um momento nota 8 a nível de comissão técnica. Eu acho que hoje a gente tem um treinador que a gente pode confiar, de que o time tem um jeito de jogar. O Bahia hoje é um time elogiado pela sua evolução tática, não é um time previsível, como já foi, inclusive, na chegada do Rogério Ceni. Eu acho que o treinador deve ter um pouco mais de paciência, que eu acho que a tendência é ir melhorando, né? Ao nível de que o grupo trata mais jogadores, lhe dá um material humano melhor, a tendência é melhorar. Do lado do Vitória, não com o nível que é do lado do Bahia, do Rogério Ceni, que já é um cara mais tarimbado, já é um cara que jogou muito mais do que Carpini. Carpini sempre foi um jogador mediano. Não foi um jogador excepcional como o Rogério Ceni, que foi um goleiraço, né? Além de fazer o trabalho dele lá atrás, jogador de seleção brasileira de Copa do Mundo, lá no campo também ele fazia isso, cobrador de falta, cobrador de pênalti, na sua história, né? Por aí, não sei o número exato. O Carpini, mesmo não sendo esse grande jogador que Rogério foi, ele consegue administrar bem o grupo do Vitória. Tem os seus erros? Claro que tem os seus erros. Mas eu vejo também no Vitória, apesar de no Vitória ter muito mais essa repercussão do próximo jogo, se ele perder, será que ele não cai? Ô, Márcio, eu dito, se Carpini perder domingo para o Bahia, ele não vai cair na segunda-feira, não. No Vitória tem mais isso, apesar de eu achar que ele não vai cair, né? Mas, torcedor, lembre também, no passado, que no Vitória era um inferno esse negócio de tirar treinador, manda embora. Hoje já é a situação mais calma. E o torcedor tem que analisar também que o elenco do Vitória, como é, né? E é isso, gente. Faço das palavras do dito as minhas, né? Eu tenho a mesma opinião. Até os meus, eu assisti esse vídeo, eu já tinha até abordado alguns vídeos aqui com vocês, eu falo sobre isso, que eu tenho essa opinião também da gente ter um pouco de paciência, porque vamos comparar o histórico, vamos olhar o histórico, aonde o Bahia estava, onde o Bahia está hoje, né? Com os outros técnicos, certo que tivemos técnicos de garra, vamos falar assim, né? Que nos momentos difíceis do Bahia conseguiram tirar o Bahia daquela situação de que colocaram os seus jogadores para cima, mas não bora analisar o histórico antigo do Bahia para hoje, o que estamos vivendo hoje, né? Eu acho que o que a torcida cobra muito é essa questão de ter um técnico de garra, né? Acho que a torcida quer ver a movimentação, como muitos acham o Ceni fraco. Mas, assim, como o Dito falou, hoje eu olho para o Ceni, pelo que foi construído no Bahia, pelos elogios que o Bahia recebe, e assim, eu tenho orgulho de ter um técnico, de ter um elenco do nosso clube estar no patamar que está, porque hoje o Bahia está em um patamar altíssimo. As imprensas do eixo, né, as imprensas de fora, quando foi que falaram do Bahia como falam hoje? Quando foi que tiveram que engolir o Bahia, vamos falar assim, né? Porque a gente sabe do histórico do preconceito, muitos ainda não valorizam, mas a maioria essa história já mudou, assim, de certo modo. E o futebol do Bahia hoje é elogiado. Às vezes a gente reclama, eu sei, eu também reclamo da forma do Bahia jogar, porque vem de um padrão de fora, né? Vem do padrão europeu, do padrão do City, que eu acho que no Brasil não funciona muito, é sofrido, porque é a situação que a gente vê o Bahia atualmente. Quando o Bahia ganha de 1-0, porque é um jogo que o Bahia faz, às vezes, que não tem muita velocidade, é diferente. O Bahia sofre muito com contra-ataques e o Bahia não dá contra-ataques. Eu sempre falo isso aqui. É um pouco sofrido, mas é um futebol bonito de se ver, só que incomoda um pouco, né? A gente, torcedor, que quer ver o sempre triunfando, sempre para cima. Mas, assim, se a gente for parar para analisar alguns jogos, a gente pega esses times de fora aí e maceta, vamos dizer assim, né? Eu lembro um jogo contra o Flamengo, não esse, o jogo do ano passado, que o Bahia segurou o Flamengo dentro de casa.
perdeu já no finalzinho por um vacilo que deu, que foi um gol de Bruno Henrique, mas assim, o Bahia foi superior ao Flamengo dentro do Maracanã. E nesse jogo passado só não foi porque não foi o time titular. O time já entrou com o time misto, reserva, né? Só tinha o Jean Lucas e o Juba, que entraram como titular no segundo tempo que o Ceni tirou para poupá-los para o jogo da Libertadores. Mas eu creio que se tivesse o time titular, tanto que com o time misto, o Bahia ainda teve chance de empatar, né? E eu creio que se tivesse o time titular ali, com a forma que o Flamengo estava jogando, que o Flamengo não jogou, o Flamengo estava esperando um vacilo do Bahia para fazer um gol, o Flamengo não jogou, e o Bahia teve chance de empatar. Se o Bahia viesse com esse futebol que o Bahia tem hoje, com essa força total, eu creio que teria até ganhado aquele jogo contra o Flamengo. Só que o nosso foco era Libertadores. E a gente tem que ter paciência e entender isso. Brasileirão é extenso. A gente recupera esses pontos. Libertadores a gente só vai ter possivelmente essa chance, né? Porque o Bahia precisa triunfar, porque o grupo do Bahia tá aí complicadíssimo. Mas é isso, tá? Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Essa é a minha humilde opinião. Deixa de vocês aí, tá bom? Beijo tricolor, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.